Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Boa tarde a todos. Prezados professores, estudantes e demais participantes, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma das conferências do NDR. Hoje teremos a discussão número 97. Para essa etapa, contamos com a participação de Marcos Luiz Gambetta, do mestrado em Economia, que é aqui da Unioeste Toledo. O tema é choques na demanda do mercado farmacêutico brasileiro e os transbordamentos para a economia global. Uma análise de insumo-produto com apoio do ferramental econométrico. Marcos Luiz Gambetta é graduado em Ciências Contábeis pela Unipar Toledo, 2013, e em Ciências Econômicas pela Unioeste Toledo, 2017. Ele fez MBA em Controladoria e Gestão de Empresas pela Unipar Toledo e também em Auditoria e Perícia Contábil pela Univel Cascavel. É mestre em Gestão Estratégica e Análise Econômica nas Organizações pela Unioeste Cascavel e é mestrando em Economia pela Unioeste Toledo. Desde já agradecemos a sua disponibilidade. Antes de passar a palavra ao conferencista, lembramos ao público que as conferências podem ser vistas e revistas na página do NDR, no Facebook, no canal do YouTube. Por favor, assistam, divulguem, comentem e nos ajudem a enriquecer o debate. Os links para acesso serão postados no chat logo mais pela Cris. Gambetta, a cadeira é sua. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e o pessoal que também está de forma remota acompanhando a apresentação. Está compartilhando aqui a... Então, pessoal, o tema do trabalho proposto é a demanda do mercado farmacêutico brasileiro e os transbordamentos para a economia global. Então, uma análise em um produto com o apoio do ferramental econométrico. Só um segundo, que eu acho que não tá, o pessoal não está vendo a apresentação ainda. Está sendo duplicado. Veja se tem alguma coisa errada com o compartilhamento da imagem. Tá, só um minuto. Não, aí ela só assim, mas... Estou pedindo um parâmetro para ti. Ela não teve... Isso. Agora sim. Então, retornando aqui, pessoal. Então, retornando aqui, o tema da demanda do mercado farmacêutico brasileiro e os transbordamentos para a economia global, uma análise de um produto com apoio ferramental econométrico. Orientador, professor Carlos, está junto comigo para essa proposta de pesquisa. Vamos lá, gente. Gostaria de iniciar aqui primeiro dizendo o que é o setor farmacêutico, o mercado farmacêutico, né? Então, o setor farmacêutico é o ramo da economia que congrega o conjunto de atividades envolvidas na produção, na comercialização e no transporte de farmacoquímicos, medicamentos e preparações farmacêuticas. Esse setor ele faz parte do complexo econômico industrial de saúde, tá? Que esse complexo econômico industrial de saúde envolve também outras áreas
as áreas de pesquisa, as áreas governamentais relacionadas à saúde, as instituições de pesquisa, as universidades, enfim, tudo aqueles órgãos, aqueles agentes, aquelas entidades relacionadas à saúde, faz parte do complexo econômico da saúde e é estudado amplamente pela economia da saúde. Tá? E o principal agente, então, desse complexo econômico, né, é a indústria farmacêutica, que é a indústria farmacêutica que investe em pesquisa, é ela que faz o elo com as universidades, com o Estado, enfim. E é ela que produz o principal produto aqui desse setor, desse mercado, que é o medicamento. Tá? Vou iniciar aqui trazendo algumas informações do mercado farmacêutico. Em 2021, movimentou em vendas 1,35 trilhão de dólares, similar aí ao PIB do Brasil desse mesmo ano, com em torno de 1,6 bilhões de dólares. Tá? O Brasil está entre o 7º e 8º maior mercado desse setor. Tá? A expectativa é que para o ano que vem ele atinja a 5ª posição. Depois a gente vai dar uma olhada ali no ranking desses países. Esse setor, de acordo com o IBGE, tem em torno de 107 mil ocupações, empregos no Brasil. Somente o setor industrial, então a indústria farmacêutica, né? Então, aqui para vocês darem uma olhada, o Brasil lá em 2013 era o 8º maior mercado do mundo. Né? 2018 o 6º e a projeção que seja o 7º. Então, o que tem nesse quadro aqui? Estados Unidos é o maior mercado farmacêutico do setor, né? Tudo, a forma de acompanhar essa relação é sempre em relação aos Estados Unidos. Então, o Brasil, por exemplo, em 2018, tem 6% daquilo que é vendido nos Estados Unidos. Então, o mercado total brasileiro corresponde a 6% do mercado total dos Estados Unidos. Opa. Eu acho que parou de compartilhar a imagem. Eu acho que nunca compartilhou. Fica de pela primeira, segunda tela do computador, gravando todos os comentários e aplicativos. Só um minutinho, então. O Marco não está apresentando, ele não tem como compartilhar no computador, ele não está. Deixa eu só dar uma checada no compartilhamento aqui. É aqui, Valdir? Tela cheia, compartilhar. O Cris teria habilitado ele a ser apresentador. Aí, agora põe na tela. De novo. Aí, peraí, enche a tela. Essa Eu vou tirar o comentário. Ok? Vamos seguindo aqui. O mercado brasileiro, então, ao longo do tempo, vem crescendo. Então, esse gráfico aqui mostra o quê? A linha em vermelho é a quantidade em volumes. Então, 2,9 bilhões em caixas, né, em caixinhas de medicamentos vendidos lá em 2013, 2021, 4,9, tem um crescimento médio anual de 7%. E a curva aqui em azul seria as vendas monetárias, né, já deflacionadas com IPCA em dezembro de 2021. Então, vem crescendo esse setor ao longo do tempo no Brasil. Tá? Essas informações é a venda no varejo. Então, já vou adiantar para vocês que o varejo brasileiro, em medicamentos, ele tem a maior representatividade, ou seja, as famílias que respondem para a maior parcela de compra, né, de medicamentos aqui no Brasil. Quais são as principais causas? A população brasileira continua crescendo, então todo ano está nascendo mais pessoas do que está entrando em óbito, né? E a pessoa, desde o primeiro dia que nasce, ela já toma uma vacina lá, toma uma injeção, e isso acompanha ela, a vida toda dela, né? Relacionado também a esse aumento da população brasileira, tem a questão da longevidade, então as pessoas estão vivendo mais, então está tendo um envelhecimento da população brasileira, pessoas com a faixa etária
mais avançada, elas tendem a consumir mais medicamentos, tá? Tem também um fenômeno do aumento de novos médicos, então tem em torno de 30 novos médicos todo ano entrando aí no mercado, e o médico atendendo, normalmente ele está prescrevendo ali o medicamento, tá? Com relação aos novos médicos, também está crescendo uma proporção muito superior à população brasileira. Tá? Tem também, com isso, a expansão das novas farmácias, então os pontos de venda também vêm aumentando ao longo do tempo, e isso faz com que tenha mais disponibilidade do produto, então as pessoas acabam deixando de lado tratamentos alternativos, né, um chá, outra forma ali de tratamento para estar consumindo medicamento. E também aumentando os cuidados dos grupos de risco, né, principalmente por conta da pandemia, aqueles grupos de risco, as pessoas que têm câncer, têm pressão alta, elas começaram a redobrar essa atenção e estão buscando tratamento, né, contínuo de forma mais periódica, acompanhamento médico e, por consequência, consumindo mais medicamentos. E tem também a questão da automedicação no Brasil. Então, as pesquisas aí do pessoal da área diz que em torno de 78% da população se automedica, né? O que seria se automedicar? O farmacêutico medica em vez do médico, o parente, o vizinho, enfim. Então, é um fenômeno aí que faz com que, independente da situação econômica do país, vamos dizer assim, esse mercado vai continuar crescendo. Tá? Aqui temos o gráfico da projeção do crescimento da população brasileira, então, em 2030, para gerar em torno de 225 milhões de pessoas, tá? Tem um crescimento de 6% em 10 anos, de 2020 para 2030, projeções do IBGE, e as pessoas com 60 anos ou mais, que em 2010 representava 10% da população, chega a 18% aí as projeções para 2030. Tá? Então, com os avanços da medicina, se eleva a expectativa de vida das pessoas, né? Então, o brasileiro, em média, tinha expectativa de vida de 73,9 anos, né, em 2010, e a tendência chega em 79 anos em 2030. Os idosos também, comparado às demais faixas etárias, eles são mais sedentários, enfim. Ali também que tem o reflexo das doenças crônicas. Então, esses fatores estão envolvidos no aumento da demanda de medicamentos. Tá? Falando um pouco sobre os gastos da família com medicamentos do Brasil, então a maior parcela de consumo de medicamentos, quem paga, quem financia, são as famílias brasileiras. Então, em torno de 87% de dados do IPEA, agora dos últimos relatórios desse ano. Tá? E os gastos com medicamentos representam em torno de 80% dos gastos que as famílias têm com saúde. Então, não é gastos com consulta médica, com exame médico, mas sim com medicamentos. Tá? Para te dar uma olhada de forma gráfica, existem vários itens que compõem os gastos com saúde, atenção curativa, cuidados de longo prazo, diagnóstico, enfim. E os gastos com medicamentos aqui, então, representam 87% as famílias correspondem a 87% dos gastos com medicamentos aqui no Brasil. Tá? Essas outras cores são o quê? Esse azul mais forte, que são os gastos governamentais. Tá? Então, o governo representa 10% do que é consumido, do que é comprado de medicamento aqui no Brasil. Esse azul mais claro aqui são as outras entidades, né? Planos de saúde e outros regimes privados aí, né? Medicamentos. Então, vamos aqui. Uma outra característica do mercado brasileiro, propriamente a indústria farmacêutica, é a questão da dependência externa. Então, esse setor no mundo ele é oligopolizado, então são poucas empresas no mundo que dominam esse setor, vamos dizer assim, são em torno de 10, 20 empresas, mais de 50% do mercado no mundo, e elas competem em pesquisa. Né? Isso também ficou evidente aí na pandemia. Johnson & Johnson, Pfizer, são essas empresas aí, AstraZeneca, que também têm as maiores participações do mercado mundial. Tá? China, Estados Unidos e Japão são líderes dos pedidos de patentes no mundo, então a China, nesses últimos anos, vem crescendo também na área farmacêutica. Tá? E o Brasil? O Brasil, no relatório de inovação, tem um relatório de inovação
mundial, ele está em 57º na posição de inovação, tá? de um ranking de 132 países. Ele é o 19º na posição do ranking mundial de estudos clínicos, tá? É liderado pela China. Tá? Logo, com essa falta de inovação comparada aos demais países, né, os países que são referência, existe essa fragilidade tecnológica que está relacionada à dependência de você importar essa tecnologia ou produto, né, para estar oferecendo aqui à população. Então, tem a questão da dependência das importações. Embora o Brasil seja reconhecido como um dos 13 países com capacidade de desenvolver e produzir internamente insumo farmacêutico e medicamentos. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem as características, as condições de estar produzindo, não 100%, mas a grande maioria daquilo que seria o seu consumo. De forma gráfica aqui, vamos analisar aqui a balança comercial de produtos farmacêuticos de 97 a 2021. Em azul aqui, a curva em azul são as importações, então vem crescendo ao longo do tempo, tem uma disparada em 2021 por conta da importação das vacinas, então atinge aqui, em 2021 teve 11 bilhões de dólares, né? E aqui a linha trastejada cinza seria exportações, né? Então o Brasil também exporta produto farmacêutico, basicamente é genéricos e exporta para a América Latina, América do Sul. Beleza? Aqui, a linha azul traz a mesma informação do gráfico anterior, que é a evolução das importações ao longo do período, só que essa linha vermelha traz a relação do que o Brasil importa de produto farmacêutico em relação ao total que o Brasil importa, né? Então, os produtos farmacêuticos, lá no início dos anos 2000, representavam menos de 3% de tudo aquilo que o Brasil importa, chegando em 2021, acima de 5%, tá? Então, vem crescendo uma proporção acima do total das importações do país. Outra informação que também é possível de analisar, que tem disponível lá no Ministério da Indústria, né? Não só em valor em dólar, mas também em quantidade, né? Em tonelada, em quilo, né? Em peso. Então, vem crescendo, dá para a gente analisar em quilos, né, a quantidade de medicamentos ou produtos farmacêuticos, insumos farmacêuticos, que o Brasil vem importando ao longo dos anos aí. Chegando em 2021 em torno de 115 mil toneladas. Aí. Da onde que vem esses produtos? A grande maioria vem da Europa. Então, no início dos anos 2010 ali, teve um crescimento repentino da Europa, principalmente da Alemanha, Itália, Suíça. América também, são todas as Américas e o principal país aqui seria os Estados Unidos, tá? E a Ásia aqui, vem na sequência a Ásia, puxado pela Índia e pela China, tá? Então aqui eu trouxe uma tabela aqui com os principais países que fornecem produtos farmacêuticos para o Brasil, Estados Unidos, em torno de 18%, Alemanha, Suíça, França e a China é a quinta. Então nesse intervalo de 90 de 2021, a China está em quinto. Só que se a gente for analisar os últimos 2, 3 anos, ela já está em terceiro, tá? Olhando os dados de 2018, do total de importações que o Brasil teve, que é de 997 bilhões de reais, os produtos farmacêuticos são o sexto, né? Estão em sexto. Então, são um dos principais produtos importados também. O IBGE classifica, então, a economia brasileira em 68 setores, 128 produtos. Então, desses 128 produtos, os produtos farmacêuticos aí estão na sexta colocação. E 70% do que é importado também já vai direto para o consumo das famílias, né? Uma outra característica relacionada a essa questão das importações, para você produzir um medicamento, você precisa ter um insumo farmacêutico, tá? Que é o IFA, que é o farmacêutico, a indústria farmacêutica, e em torno de 75% do que a oferta nacional precisa é importado, né? Então, as indústrias que estão estabelecidas aqui no país, em torno de 75%, 76% do que ela precisa, do insumo ativo ali, ela precisa importar. E os medicamentos
25% aí, que vem de fora. Então, isso aumenta a vulnerabilidade do país em relação a esse tipo de produto. Alguns autores trazem a questão do enfraquecimento das atividades que teve desde a abertura comercial, entre os anos 90 e os anos 2000. Tá? Então, destacando aqui que as importações, o Brasil, o maior conteúdo, a maior parte do que ela importa desse setor tem um conteúdo tecnológico melhor, né? Ela importa tecnologia e exporta commodities, que seria basicamente genéricos, tá? Sem contar que o Brasil passou por situações graves por conta de desabastecimento de medicamentos, né? Tornando então o país refém ainda de importações desse tipo de produto. Então, baseado nessas características de crescimento da demanda desse tipo de produto aqui no país e dessa dependência externa, se não houver alterações estruturais na base produtiva desse setor, vai aumentar ainda mais essa dependência, né? E tornando o povo brasileiro mais vulnerável, né? Isso não vem ao caso, não tem como comparar, mas a situação da pandemia deixou isso um pouco mais evidente, como que a gente acaba sendo dependente de importação de medicamentos, tá? Então, o objetivo do trabalho é o quê? É projetar essa demanda nacional por produtos do setor farmacêutico, basicamente medicamentos, até meados de 2030, tá? Então, identificar os transbordamentos globais de produção, emprego, renda e impostos provenientes do aumento dessas importações e, posteriormente, analisar os possíveis ganhos econômicos de uma política nacional de investimento nesse setor, diminuindo seu conteúdo importado. Então, por que até meados de 2030? Seria o tempo, 8 a 10 anos, aí, que seria o curto prazo, né? Seria uma espécie de curto prazo para o setor, até o investimento maturar, até expandir a capacidade produtiva desse setor, né? Demora mais ou menos em torno de uma década aí. Esse trabalho também tem como objetivo como uma motivação trazer essa questão do insumo, do produto farmacêutico como estratégia de desenvolvimento do país, né? Uma política industrial para tentar diminuir um pouco essa dependência externa, porque isso tem relação com a soberania do país, né? Até que ponto vale a pena a gente depender tanto de um insumo que é importante para a sua população, né? Então, população saudável, uma pessoa saudável, ela tende a produzir mais também do que uma pessoa que tem problemas de saúde, né? Acho que é legal a gente enfatizar, Marco, que nossa análise é totalmente econômica. Exato. Né? Mas ela traz essa ideia de soberania também. Né? Nossa análise é totalmente econômica, é aumentar a produção interna desse setor e ver os ganhos econômicos que a gente teria disso. Então, nosso ponto é bem simples, economicamente falando. Lógico, né? Com a metodologia e tal. Mas ela traz essa ideia da soberania, né? Quer dizer, não é só porque nós não temos vantagem comparativa agora de produzir que nós não podemos induzir essas vantagens, como a China fez, por exemplo, como a Coreia fez. Né? Então, é mais ou menos essa ideia de planejamento econômico, né? De ter uma política industrial. Não tem que se fala tanto de desindustrialização. Nós não vamos entrar nesses critérios, mas nosso cenário é totalmente econômico. Mas traz tudo isso ao negócio. Exatamente. Marcos, você está fazendo referência aqui a temas como transbordamento desse setor. E a gente, pelas informações que se apontou, existe uma importação muito grande, presumo que seja daqueles insumos bem elementares dos medicamentos. A ideia seria substituição por produção interna? Como é que ficaria, presumindo que eles sejam produtos patenteados, como é que ficaria a questão? Ou você entraria na linha dos genéricos, alguma coisa assim? Eu estou pensando no transbordamento que esse setor, fazendo a substituição de importação, deveria provocar em segmentos dentro da atividade do nosso país em primeiro plano. Isso é até uma segunda etapa do nosso trabalho, vai ser identificar, mapear melhor o que
que seria possível importar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, exatamente, que seria... no Brasil, a média do medicamento que é consumido é em torno de 11 anos. Né? O medicamento que a gente utiliza já tem 11, 12 anos que está no mercado. Então, as patentes, elas duram de 15 a 20 anos de acordo com a legislação, exatamente. Então, assim, todo ano tem patentes saindo, né? Então, pensando nessa questão do genérico, é possível fazer o genérico, mas tem também, a ideia assim, nesses 8, 10 anos, não vai ter muito o que fazer no Brasil, certo? Tem que começar a pensar hoje em formas de você substituir o que está sendo importado, para que daqui 10 anos começar a ter reflexo. Mas, assim, dipirona, metformina, produtos que estão ligados à depressão, à pressão alta, a diabetes, isso já tem mais de 50 anos. Então, por que não é feito no Brasil? Porque é mais barato comprar de fora. Então, em situações que o mundo está em equilíbrio, existe países que está fornecendo o produto para nós, tranquilo. Está viável a gente comprar de fora, porque é barato, tem as vantagens comparativas. Mas até que ponto, né? Isso é interessante. Então, a ideia seria isso, mapear o que a gente importa. O que a gente importa basicamente é insumo farmacêutico, não é um medicamento, mas a grande maioria é insumo farmacêutico, e a partir disso tem forma de sintetizar. Então, a dipirona, por exemplo, foi sintetizada lá na década de 20 pela Alemanha, né? Então, mas seria mais mesmo nessa linha que você comentou, professor. Na verdade, assim, nós acabamos de sair da qualificação, né? Ele teve uma qualificação toda. E uma das coisas que a banca pediu para nós fazermos é abrir essa ideia da dependência externa. Chegar e falar, então, o que a gente importa, então? Vamos abrir isso aí, vamos ver o que tem patente, o que não tem, sabe? Então, a gente olhar para ver até que ponto isso poderia ser uma estratégia, que é a primeira coisa, a estratégia do desenvolvimento econômico. Até que ponto isso poderia ser uma estratégia, né? De produzir isso internamente, é até de importar. Então, quando nós vamos crescendo a demanda e vai aumentando as exportações, as importações, nós vamos comprando insumos fora do Brasil. Aí todo emprego, renda, vai gerar aqui, nós estamos girando lá. Então, até que ponto é viável, é isso que nós vamos estudar, né? O trabalho vai mostrar os possíveis ganhos econômicos disso. E, uma vez mostrado o possível ganho econômico disso, aí uma segunda parte é você avaliar isso como estratégia de desenvolvimento. Né? Então, uma coisa é identificar os possíveis ganhos econômicos disso. Né? Se nós começássemos agora, talvez daqui 15 anos poderíamos ter uma indústria de desenvolvimento mesmo desse tipo de produto. Né? Que não precisaríamos ficar esperando, poderíamos ser nós, né? Fazer o que a China fez, o que a Coreia fez. Se tornar um player desse mercado, já que nós temos aí, somos o 8º maior consumidor desse tipo de produto no mundo, subindo para 6º. Então, a ideia é, primeiro, analisar os ganhos econômicos disso, através de transbordamento de emprego, renda, valor adicionado, impostos e tudo mais. Então, a primeira parte do trabalho. E aí, identificando o que nós estamos comprando de fora, é ver como isso poderia ser uma estratégia de desenvolvimento econômico. Ou não. Vou falar, está transbordando, foi embora mesmo e não dá para fazer nada. É bom sempre ressaltar que a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece o Brasil como um potencial, um país potencial em produzir, em ser um fornecedor desse tipo de produto e não um comprador, né? Como atualmente vem acontecendo. E década de 70, década de 80, o Brasil já teve mais relevância nesse produto, né? Nesse tipo de produto. É quase uma escolha de desenvolvimento, nós temos meio que deixado isso. Claro, fica à vontade aqui. Em cima da fala dos professores aqui, me fez pensar também que, dependendo do que eu vou mostrar para vocês no trabalho, pensando aqui, né, se no agronegócio, numa outra palestra que a gente está assistindo, nós já estamos com a dependência dos fatores de produção, que já é um risco a longo prazo do Brasil, imaginemos um insumo, que é fator crucial, e a questão de saúde, é um bem vital para a sobrevivência, que é o medicamento. E como vocês vão fazer uma análise de curto prazo,
Eu acho que o trabalho de vocês é de extrema relevância no sentido que vocês podem fazer ali, dependendo do resultado, até uma proposição de uma política pública dentro da saúde, principalmente por causa do risco do Brasil de amanhã ou depois, num cenário de incerteza que a gente não calcula e não controla, né, de uma questão aí de ser um bem vital. A gente já viu o pesadelo que a gente passou por causa do insumo para a produção da vacina. E o que garante que amanhã, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente não vai ter mais pandemias? Exatamente. E não só, né, pandemia, mas hoje, se você procurar antibiótico, você vai na farmácia, não tem. Tá faltando. Eu tenho meu filho que estava fechando uma farmácia de bairro, pequenininho, que as de rede, as grandes já tinham acabado. Mentira. Então, anti-alérgicos também? Anti-alérgicos. A gente vai provavelmente estoques, tinha, não é meu, você está ali, né? Sim. E refém para crescer na produção e refém daqui um pouco, se a gente não mudar esse patamar. A ideia é exatamente você pensar assim, ó, cara, temos vantagens comparativas na indústria alimentícia, por exemplo, mas onde nós começamos isso? Lá na década de 70, né? Já fomos importador de alimento. Já fomos um grande importador de alimento. Hoje a gente é um grande exportador de alimento. Ou seja, as vantagens comparativas podem ser induzidas. Exatamente. A gente pode induzir o que a gente pensa. Né? A gente não precisa olhar as condições da climática e falar, só isso que dá para a gente fazer. Né? Tirar uma dúvida. Quando a gente fala do IFA, né, que é o principal que a gente não tem, e seria fantástico se a gente tivesse, né, a produção de medicamentos no Brasil. As indústrias as que mais vendem para a gente acabam sendo China e Índia, né? É isso. Não, aí que tá. Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos e Alemanha são os nossos principais. A questão da China foi por conta da pandemia do insumo da vacina. Eles vêm crescendo, a China vem crescendo absurdamente em relação à clínica e testes. Eles, anualmente, em torno de mais de 1 milhão de patentes todo ano que eles registram, enquanto o Brasil em torno de 25 mil. Então, porque assim, a dúvida que fica é nessa questão de ser economicamente viável ou não, né? Essa questão um pouco severa de como beneficiar o país, vai ser benéfico para o país, caso, né, uma política pública para isso, mas o custo que seria de produção aqui no Brasil, eu sei que não dá para mensurar uma coisa tão, né, não sei quanto custaria produzir um nível específico aqui no Brasil, comparando com o custo de produção lá. Caso tem alguma empresa, tem alguma indústria que produz esse IFA aqui? Existem indústrias de farmacêutica no Brasil, tá? Existe aqui na nossa região também, que tem empresas aí que já estão investindo em IFA, tá? Mas igual eu falei, é incerto, né? Então, é caro e é incerto aqui no Brasil, né? Justamente por conta, o que esses outros países tiveram? Tiveram a política de desenvolvimento, política pública. Então, a Coreia, por exemplo, o Estado investiu bastante, protegeu a indústria até ela se desenvolver, a China também, Estados Unidos, há 100 anos atrás, também o Estado, como indutor ali, protegeu bastante a desenvolver. E aqui no Brasil é possível, só que é caro, professor, é caro comparado ao que tem lá fora. Mas quanto é lá e quanto é aqui que vocês conseguem de alguma... Porque assim, que eu penso, de todos é impossível, né? Imagina quantos itens devem existir, essa é uma dificuldade. Mas os que mais influenciam, assim, os mais têm peso na balança, por exemplo, os comercial, vamos ver qual que os que mais estão sendo negociados, mais estão sendo importados. Pegar uma gama de 5, 6, 10 no máximo, e tentar fazer um comparativo, mais ou menos, de custo produtivo de lá e cá. Também a gente pode pensar alguma coisa, às vezes pegar... Pode existir vários caminhos, por exemplo, pegar alguns que estão liberados, ou que têm maior importância, ou ambos, inclusive para permitir a curva de aprendizado na indústria, para ela chegar a um patamar de competitividade internacional. Mas em relação à questão do estímulo à atividade, como o Carlos bem disse, que o setor pode receber uma indução para ele se tornar competitivo, mas a bússola para essa questão é, às vezes, uma alternativa que existe entre você utilizar o mercado para fazer aquisição de um produto que tem um menor custo, que em situação normal de temperatura e pressão é óbvio que tem um apelo muito relevante, mas em certos segmentos tem a questão estratégica.
né? Que está associada ao risco do não atendimento de algum tipo de necessidade, por qualquer razão que seja cambial, bélica, algum evento natural, coisa do gênero. Aí a questão do preço não é mais tão importante. Aliás, o preço ele pode se tornar desimportante. O suprimento pode se tornar a questão determinante. A questão é como pesar um trem desse, como diria o mineiro, né? Nós estamos bem assim nessa coisa de construir cenários, porque é aquilo que o Fábio falou, 100% vai dar para substituir? Claro que não. Mas a gente pode construir cenários, né, baseado nesse mergulho que nós vamos dar, nessa dependência externa, a gente pode tentar construir cenários pensando nisso. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a ideia, assim, né, mano? Inicialmente a gente vai mensurar o que a gente está gerando lá fora por conta desse aumento da demanda. Assim, porque eu perguntei qual é o país que mais, né, veio por essa Índia, a China, e de fato foi por conta, assim, no último ano, principalmente por conta da pandemia, está mais difícil que não, Estados Unidos e Alemanha. Imagina, né, essa visão que China e Índia têm um custo produtivo mais baixo, até mesmo só na mão de obra, embora seja um produto que não está muito claro na mão de obra, mas penso eu, né, a tecnologia, não sei. E já Estados Unidos e Alemanha são os que mais fornecem para o Brasil. Então, cai por terra as duas coisas, tanto a questão da mão de obra, né, porque Estados Unidos a mão de obra é cara, e a tecnologia, né, porque Índia e China têm a tecnologia da mesma forma que Estados Unidos e Alemanha têm. Então, as duas situações que poderiam ser viáveis para o Brasil a produzir, não confere, entende? A gente tem capacidade tecnológica, pelo menos, de acessar a tecnologia. A gente tem mão de obra nossa, não é mais cara do mundo. Né? Então, exatamente. É muito estranho saber onde está o gargalo, por que a gente não consegue produzir, porque não tem esse interesse em produzir aqui. Né? Claro, em questão econômica, a gente sabe, né, a inflação econômica, o custo é mais baixo, tem que trazer de lá para você comprar aqui. Mas por que não aqui? Por que não, né? Sim. A capacidade de aqui no Brasil, já que tem indústria farmacêutica, farmaquímica, exato. Essa é a questão, né, professor? Igual o professor Galante comentou, a gente também falou, em situações normais, você sempre tem um mundo todo de fornecendo esse tipo de produto, né? Que o mundo já se especializou nisso, né? Outros países se especializou nisso, né? Igual o Brasil está se especializando no agronegócio e tudo mais, mas até que ponto, né? Mas, assim, existe a possibilidade de estar fazendo internamente, não 100%, mas diminuir essa dependência, né? Porque praticamente é tudo sintetizado. Não existe lá, por exemplo, só existe na China aquele minério que você extrai. Não, isso tudo é sintetizado hoje em dia. Essa é a questão. Eu vou dar sequência aqui na apresentação, tá? Depois a gente continua. Então, como que a gente vai fazer atingir esses objetivos aí de projetar a demanda, né? E depois analisar esses impactos na economia nacional e global, né? Então, a gente vai aplicar até modelos econométricos, vai ter um modelo ARIMA, já vou adiantar para vocês, tá? É muito usual utilizar a econometria com análise no produto, porque você consegue unir ali os poderes de previsão da econometria, tá? E com as vantagens das análises intersetoriais e interregionais que é possível de fazer com os modelos de um produto. Né? Como é o caso nosso, que a gente vai analisar primeiro qual que é o impacto desse choque da demanda, né, de medicamentos no Brasil e fora do Brasil. É possível fazer previsões para diversos setores ou regiões da economia ao longo do tempo com a combinação desses dois modelos. A previsão de demanda é uma metodologia apoiada por modelos estatísticos, modelos matemáticos, econométricos. Tem modelos também que são subjetivos, que é utilizado para prever a demanda, que é basicamente determinar os futuros respaldados em padrões históricos. Aí os modelos econométricos de séries temporais são os mais utilizados nesse tipo de trabalho, tá? E em destaque de um modelo ARIMA, né, que é o modelo processo autorregressivo integrado de média móvel. Tem também outros modelos, modelo VAR, modelo de correção de erro. O modelo ARIMA é um modelo univariado, né, que usa o tempo como variável de entrada sem outras variáveis explicadas externas. Então, envelhecimento, novos tratamentos, todas aquelas outras aquelas causas, as causas que foi apontado anteriormente, estão implícitas aqui no tempo. Então, tem alguns trabalhos recentes na área de saúde que utilizou o modelo ARIMA para estar fazendo projeções aí de demanda e
reabastecimento de estoque, tá? É também utilizado no setor energético, então o pessoal utiliza bastante modelarima para estar olhando a capacidade energética de curto e longo prazo, né? E também outros setores aí. Modelarima foi criada lá na década de 70 por Box e Jenkins, então você pode ouvir falar tanto modelarima como também modelo Box e Jenkins, tá? E eles são compostos por 3 componentes. É um componente autorregressivo, de ordem T, né? Então, a variável no passado, ela impacta na variável presente, né? É composto pelo componente de integração. Então, normalmente, as séries econômicas, elas não são estacionárias em nível. Então, existem nelas uma tendência estocástica. Então, a gente precisa diferenciar as séries para estar corrigindo esses problemas, né, de estacionariedade, né, por conta da variância. A variância tem que ser constante ao longo do tempo, a média tem que ser constante ao longo do tempo. E tem também o terceiro item aqui, que é média móvel, que é muito similar ao autorregressivo, só que em vez de verificar a observação, a variável no passado, quanto que ela está impactando no presente, se analisa aqui o erro aleatório do passado, se está impactando no presente. Então, como eu comentei, uma condição necessária para esses modelos, para os modelos econômicos em geral, que a média e a variância seja constante ao longo do tempo, né, para produzir o erro aleatório, ali, chamado de ruído na econometria. Então, o modelarima, normalmente ele é dado dessa forma, né, PDQ. Então, o P vai nos informar quantas defasagens foi utilizada para corrigir o modelo, o D, quantas diferenciações foi dado na série, e o MA, quantas médias móveis aí que foi utilizado. Como proxy da demanda, a gente vai utilizar então as vendas do mercado brasileiro. Então, como foi comentado lá no início, em torno de 80% do mercado é consumido pelas famílias, então é o mercado varejista, tá? Então, a gente tem essa série mensal desde 2003, então temos 34 observações aí, em caixas. A priori, a gente vai utilizar o volume em caixas, porque o objetivo é encontrar uma taxa de crescimento ano a ano, até 2030, 2032, tá? A gente aplicar depois nas matrizes de produtos mundiais que a gente vai utilizar. As informações, caso utilizado, as informações monetárias, vai ser corrigido, todas vão ser pelo IPCA, porque o IPCA é o índice que está atrelado ao consumo das famílias e também é o índice que é utilizado para a correção dos preços dos medicamentos no Brasil. Com relação ao tempo de previsão, está relacionado aqui, a gente comentou, a maturidade do investimento. Então, não é em 2, 3 anos que a gente consegue ampliar a estrutura produtiva desse tipo de setor, é complexo, né? Tem todas as variáveis aí envolvidas. Então, de 10 a 14 anos é o que os relatórios do setor, né, diz que nos informa para estar tendo esse investimento. Tanto você criar um produto novo ou você tentar internacionalizar uma tecnologia. Essa é a série mensal ao longo dos anos aqui, só para a gente estar dando uma olhada, que vai ser utilizada para a gente estar projetando isso até 2030. Temos 20 anos. Beleza? Então, tendo a projeção da demanda, a segunda etapa é fazer análise de um produto. O que é análise de um produto? Então, foi desenvolvido por Leontief lá na década de 70, com o objetivo de proporcionar análise relações intersetoriais na produção, o que um setor compra de outro setor, o que um setor vende de outro setor, né? Como está interligada essa relação, né, entre os setores dentro de uma economia. É amplamente utilizada para definição de políticas públicas, tanto a níveis setoriais como planejamento de modo geral, né? Tem bastante estudos aí relacionados a questões ambientais, né, que utiliza a matriz análise no produto. No nosso caso, a gente vai fazer a análise do setor farmacêutico, tá? As vantagens dos modelos interregionais de um produto. Então, verificar as consequências, ou seja, os transbordamentos do aumento da demanda da região sobre as demais regiões consideradas, bem como o retorno na própria região onde houve o incremento inicial. Isso que a gente vai fazer. O aumento da demanda de medicamentos no Brasil. O que isso está impactando no Brasil, fora do Brasil, né?
Tem a relação, um quadro com a relação de um produto. Então, na linha, temos aqui os setores dentro da região L fornecendo, vendendo para os setores da região L, mas também para os setores da região M e para os elementos da demanda final aqui. Então, na linha temos os setores que vendem e nas colunas são as regiões, os setores dentro das regiões que estão comprando aqui esses itens, das regiões L e M. Então, os setores da região L compram aqui dos setores da região L, dos setores da região M, importam aquilo que não é disponível domesticamente. Temos a questão do valor adicionado, mão de obra, enfim. Através dessas relações aqui que a gente extrai os geradores e multiplicadores, que a gente vai utilizar para captar os impactos, E qual que é a matriz de um produto que a gente vai utilizar? Vai ser a matriz da OCDE, de 2021, do release 2021. Por que a gente vai utilizar essa matriz? Porque ela tem o setor farmacêutico lá desagregado. É uma matriz composta ali por 45 setores em 67 países, e tem o setor farmacêutico lá aberto. Então, a gente consegue fazer esses choques de forma mais precisa. Existem outras matrizes também, além essa da OCDE, porém não existem diferenças significativas entre as matrizes. Então, se a gente fosse utilizar uma outra matriz mundial, a gente teria aí resultados semelhantes. Então, esse aqui foi extraído lá da OCDE, então é muito similar àquele quadro que foi apresentado da relação entre os setores. Então, temos aqui os países, Country 1, Country 2, e os setores de cada país. Então, temos aqui o uso intermediário, então, os setores fornecendo para os setores, temos os elementos do final, que é o consumo das famílias, gastos do governo, temos aqui formação bruta de capital fixo, as exportações, temos também aqui os ajustes de estoque, Então, assim, aquele excedente de estoque que é produzido ou vice-versa. Aqui na parte de baixo temos os impostos, que fazem parte do produto. E temos também os itens do valor adicionado, que são salários, são a remuneração do capital de terceiros ali, o lucro das empresas, Então, temos aqui a produção, o valor bruto de produção. Para finalizar, eu criei um esquema aqui, tentar resolver o trabalho que está sendo proposto, Então, temos aqui o Brasil, vamos imaginar que esse quadro aqui seja o Brasil, temos os setores aqui, o setor farmacêutico, os demais setores, comprando e vendendo entre si, Temos aqui os elementos da demanda final, Com esse choque do aumento da demanda do produto farmacêutico, Então, esse choque aqui nas famílias vai fazer com que, ao desencadeamento, há um trabalho em conjunto, então, todos os setores, o setor farmacêutico atender esse aumento da demanda, o setor farmacêutico vai ter que comprar de outros setores, esses outros setores, para atender esse aumento do setor farmacêutico, vai ter que também comprar de outros setores, Tem aqui também uma pressão aqui nas importações, que é um dos objetivos do trabalho. O que acontece com essa pressão nas importações? É um choque externo lá na matriz global, Então, tirando o Brasil, está tendo um aumento aqui das exportações. Esse aumento das exportações vão fazer com que os setores dos países que fornecem para nós também preciso produzir mais. Para produzir mais, preciso comprar mais insumo, preciso contratar mais pessoas. Então, de forma resumida, o que a gente vai fazer? Quais são os impactos, então, na economia nacional, até 2030, Quanto que vai estar gerando de emprego, renda, esse aumento da demanda por conta do envelhecimento, enfim. E quanto que isso também vai estar gerando fora do país. Quanto de emprego, de renda, de arrecadação a gente está gerando fora do país, Que poderia, parte disso, ser gerado aqui internamente, caso esse setor venha se desenvolver aí nos próximos anos. Seria isso, então a gente está nessa etapa. O mês passado a gente passou da etapa de qualificação, a gente está ainda em revisão e alguns ajustes aí, levando em conta que a banca falou para nós, que também levando em conta as informações que a gente tem, as informações que estão sendo disponibilizadas
do setor. Então, esse semestre está sendo disponibilizados vários relatórios do setor, a gente consegue desagregar melhor essas informações. E a gente espera que até março aí esteja concluída a pesquisa aí, defendida. E acreditamos ser muito importante, tá? E fico à disposição para mais questionamentos. Não é, o que a gente tem que fazer é se deduzir agora no marketing, né? Saber dependência externa e fazer uma sessão só falando da dependência. A gente já conversou disso, né, sobre isso. E entender bem, para tentar fazer um cenário, né? A gente pode, os nossos dados podem vir em forma de cenários, e a gente tentar, se a gente conseguir substituir tanto. Então, no curto prazo, a gente pode dar valores menores, daí vai aumentando isso até o choque final com talvez uma substituição maior, né? E a gente vê o que a gente... Porque a ideia não é ver o que a gente perde, é ver o que a gente deixa de ganhar, né? Exatamente. É ver o que a gente deixa de ganhar. Considerando, né, que vai ser possível, né? E também, chegando no falar, isso aqui a gente deixa de ganhar e perdemos o bonde, né? O bonde passou há 10 anos atrás e nós não pegamos, entendeu? Se nós não pegarmos agora, daqui a 10 anos não está falando a mesma coisa. Esse conceito se aplica a vários setores que pode ser mais ou menos estratégicos quando a gente tem alguma perturbação de oferta mundial. Então, você vê, galera, você tem a tempestade perfeita. Você tem um setor, um Brasil com 200 e poucos milhões de pessoas, tendência em envelhecimento da população, representa o 6º maior mercado de medicamentos do mundo, e uma dependência externa de 75% do nosso consumo. Então, quer dizer, e a indústria nacional perdendo proporção do PIB a cada ano. É isso que a gente está tentando olhar. Talvez a gente não tenha tudo muito claro ainda, mas é para isso que a gente está tentando olhar. O objetivo não é entender as causas, né? O porquê. Tá? Que aumentou tanto. Né? Mas é calcular o reflexo disso, o impacto disso, dado que isso já é um fato, né? É um fato que existe e está aumentando aí. Quem sabe depois outros trabalhos aí, tentar entender mais o porquê que está acontecendo isso, ou por que aconteceu isso ao longo do período. Obrigado, pessoal. Obrigado, mano. A gente vai trabalhando conforme a vontade deles, né? O Marcos trabalha nessa